O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Apaixonados por carro como todo brasileiro. A frase, que ficou conhecida em uma propaganda de televisão, evidencia a proximidade de algumas pessoas com o veículo. O Em Tese de hoje vai apresentar um trabalho de mestrado em psicologia da Universidade Federal do Paraná, que discutiu o papel do carro na sociedade contemporânea e a relação com a imprudência no trânsito. Eu recebo no estúdio o autor do estudo, Fabrício Maoski, e a também mestre em psicologia, Juliana Hartmann. Ambos participam do grupo de psicologia do trânsito aqui da UFPR. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Fabrício, eu quero iniciar te perguntando o que é a cultura do carro, que foi algo que você estudou bastante na sua dissertação de mestrado. Bom, o que é essa cultura do carro? É essa percepção do carro como algo que ultrapassa um uso instrumental. O que seria um uso instrumental? Eu uso uma caneta para escrever, quer dizer, ela serve apenas para escrever, ela só para isso que ela é a função dele. O carro, a gente percebe na sociedade contemporânea que ele tem um sentido que vai além desse uso, quer dizer, o carro, em teoria, ele serviria apenas para ir de A até B, eu saio da minha casa, vou ao meu trabalho e volto. Mas a cultura do carro justamente é esse sentido do carro que ultrapassa, sentido do carro que vai além, né? que faz as pessoas, de repente, terem comportamentos em relação ao carro que ultrapassam um uso só pro cotidiano delas, né? Por que as pessoas compram um carro com todos os opcionais? Por que você escolhe o carro mais caro que tem, né? Então essa cultura do carro ela é o que eu chamo, né? Para tentar entender esse comportamento das pessoas do carro como esse bem que ele é maior do que simplesmente ir até de um lugar para o outro. Ele tem um significado maior. Ele tem um significado maior, as pessoas percebem ele e se comportam em relação a ele de forma que ultrapassa esse sentido, né? O carro, ele é visto muitas vezes como um bem privado, quanto casa, né? Ele tem diversos estudos que sinalizam já o carro numa percepção relacionada à casa. Então, quer dizer, você traz concepções, né, da tua vida privada, dos teus afetos em relação a ele. E nesse sentido altera a forma como você se comporta em relação ao carro, né? Você se comporta em relação ao carro de forma mais pessoal, eu diria, né? O antropólogo Roberto da Mata, né, até que esteve na minha banca, ele tem uma teoria muito interessante, né, quando ele fala da cultura brasileira, que ele comenta da questão da casa e da rua, que são categorias que explicariam o Brasil, assim, a sociedade. Em síntese, falando rapidamente, a ideia dele é a seguinte, que a casa seria o espaço da desigualdade, esse espaço da relação, e a rua, né, esse espaço mais desigual, esse espaço, né, onde há ausência de relação. E o carro, ele é percebido justamente nesse sentido, né? Quando você está no carro, você está protegido, ele tem esse significado, né? Esse significado que vai além de um uso, significando muito mais, né? Juliana, a gente sabe, hoje é amplamente divulgado pela mídia, a quantidade enorme de acidentes com vítimas fatais no Brasil e no mundo. Todo mundo sabe que isso acontece e mesmo assim as pessoas continuam agindo de maneira a causar acidentes no trânsito. Essa percepção do carro diferenciada, entender o carro dessa maneira, pode ser a chave para entender esses números também? Sem dúvida. A relação do público-privado, ela é muito presente na relação no trânsito, né? Então, a pessoa que se relaciona com o carro de uma maneira muito íntima e emotiva, né? Ele vai tratar esse veículo como o espaço
no espaço dele e vai ignorar toda a parte em volta, ultrapassando o limite, ultrapassando o espaço que não é mais dele. Então ele acha que a rua é dele, a estrada é dele e ele tem o direito de dirigir a velocidade e a velocidade que ele quiser e da maneira que ele quiser, embriagado ou não, alterado emocionalmente ou não. Então tudo isso acaba refletindo, acho que tem uma relação muito forte com esse senso de privado, né? De é meu carro e eu faço dele o que eu quiser. E posso complementar Sim. só? Nesse sentido, né, você percebe o outro carro como inimigo, né? Quer dizer, aquele carro que está à minha frente, nós não estamos só compartilhando uma via. Ele é meu inimigo, ele é o cara que está na minha frente, Estamos incomodando. disputando um espaço. Estamos disputando, estamos brigando, né? Então, quando de repente, né, bem nesse sentido que você coloca, né, quando o carro passa na minha frente, ele pede passagem, ele está roubando o meu espaço. Ele tá invadindo a minha casa, ele está invadindo esse espaço meu. Ou seja, Juliana, isso ajuda a entender muitas atitudes que a gente vê no trânsito e de pessoas que nas suas vidas fora do carro são pessoas gentis, educadas, mas dentro do carro elas mudam inclusive de atitude, né? Existe esse questionamento se as pessoas se transformam dentro do carro ou elas simplesmente mostram que elas são dentro do carro, né? Sim. Mas existem pessoas que de fato fora elas têm um senso de respeito, mas são gentis, né? Tem um tratamento mais amigável e que daí, estando dentro do carro, sabendo que aquele espaço é dele, ela acaba se transformando. É uma das hipóteses, né? Existem algumas, mas uma delas é essa, de que o espaço dele ele faz do jeito que ele quiser. E uma coisa interessante é que ele se sente invadido, mas em momento algum ele se questiona se ele está invadindo ou não o espaço do outro, né? Então, isso é uma relação muito interessante de ser estudada, né? Por isso que o trânsito é algo interessante de verificar esses comportamentos, assim. Só um comentário Claro. que eu acho interessante. Nessa ideia, né, dessa pessoa que se transforma, uma coisa que eu imagino, assim, né, uma ideia, uma pesquisa futura, é se essa questão talvez seja vinculada até à impessoalidade, né? Quando eu estou dentro do meu veículo, eu não percebo que do meu lado há uma pessoa. Há um outro veículo. Há uma coisa, né? Há uma coisa que está incomodando o meu caminho, né? É um objeto que atrapalha a minha vida e não uma outra pessoa, né? Quando você está cara a cara olhando para a pessoa, a tua capacidade empática, é uma impressão que eu tenho maior. Sim. Entender que lá dentro também tem outro ser humano, exatamente, né? Uma impressão assim que de repente no carro, quando você olha para outro carro, não é uma pessoa que também tem família, que tem problema, que trabalha, que vive uma vida semelhante à sua, né? Certamente. Em média, a cada 10 minutos, uma pessoa morre no trânsito brasileiro. O instituto criado em Curitiba quer mudar esta realidade, ajudando as famílias das vítimas e também transformando infratores em defensores da paz nas ruas e estradas. Em 2009, uma batida de carros em Curitiba estimulou o surgimento do Instituto Paz no Trânsito. No acidente, a alta velocidade de um veículo resultou na morte de 2 jovens que estavam em outro carro. Cristiane Yared, mãe de um deles, foi a fundadora do Instituto, graças aos encontros com outras mulheres que passaram pela mesma situação. Desde então, o IPETRAN ajuda vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares a lidar com a perda. O NAVE, ele é o núcleo de apoio às vítimas, né? A gente chama de vítima também a família que perdeu algum ente querido em acidentes de trânsito. Então, qualquer pessoa que perdeu alguém em acidentes de trânsito tem o direito de vir para o IPETRAN. Ou qualquer pessoa que sofreu um acidente de trânsito e é sobrevivente e tem algum tipo de sequela psicológica ou física, ela também pode vir para o IPETRAN. Nesse serviço, o IPETRAN dá o apoio psicológico, atendimento semanal a essas pessoas. Se a família se enquadrar nos critérios que a gente tem aqui, a gente dá outros tipos de assistência também e também temos orientação jurídica aqui. O Instituto Paz no Trânsito também se relaciona com os infratores por meio do projeto Reflexão. O infrator, quando ele comete um delito de trânsito, ele pode ou pagar um pecúlio ou eles são encaminhados para prestar serviço à comunidade. E se eles são encaminhados a prestar serviço da comunidade, automaticamente eles vêm aqui para o IPETRAN. Aqui é feita uma triagem para a gente ver o perfil desse infrator e para ver qual instituição que ele vai fazer o serviço. Então, daqui de dentro, ele sai para uma instituição para prestar as horas de serviço que ele tem que prestar. Mas, além dessas horas na instituição, ele deve prestar algumas horas de um grupo de reeducação de trânsito,
Esse grupo acontece 2 vezes por semana aqui e fora isso também ele tem um atendimento psicológico. O trabalho realizado no Instituto faz a diferença para as mulheres que perderam familiares em acidentes. Edna, por exemplo, perdeu um filho, um sobrinho e o marido em menos de 6 anos. Foi no IPETRAN que ela encontrou forças para seguir em frente. Estou em casa, não tinha o que fazer, estava entrando em depressão novamente. Daí surgiu da gente montar o grupo de artesanato, né? Daí eu comecei a frequentar, para me dar um ânimo, né? Uma coisa muito boa que faz muito bem pra gente, né? E tô aqui. A psicóloga explica que esse contato com outras pessoas é o que ajuda as famílias a superar o trauma. Na correria da rotina, as pessoas, por mais que seja familiar e próximo, acabam tocando a vida delas e deixando o que aconteceu para trás, né? Tem que levar a vida. E aquelas mães, elas não conseguem fazer isso de imediato. E não tem mais espaço para elas falarem sobre o que aconteceu na família, porque tá todo mundo na correria, porque já estão em outro momento, né? Então a gente vê muito assim essas mães que ficam em casa deprimida porque não tem nem para quem, ninguém mais aguenta ouvir elas falarem do filho, sabe? E aqui no IPETRAN é o espaço que elas têm para fazer isso. Bom, Fabrício, você realizou também um estudo para tentar entender essa relação das pessoas com o carro. Eu queria que você falasse sobre esse estudo. Bom, esse meu estudo, o que foi feito? A ideia era entender essa relação, né? Eu peguei um instrumento que foi um questionário que foi desenvolvido pela pesquisadora Linda Steg lá da Holanda, que era para medir, assim, para avaliar como as pessoas percebiam o carro. Ela chegou em 3 fatores, que seriam o fator instrumental ligado ao uso, afetivo ligado ao prazer, quer dizer, eu amo andar de carro, me traz alegria, e simbólico relacionado a status. Então, a ideia era a gente fazer uma pesquisa para verificar como que isso aconteceria aqui no Brasil, né? Como que isso se daria aqui. Então, foi feita uma adaptação do questionário, então ele foi traduzido, né, da versão publicada em inglês para o português, feito um estudo piloto e daí ele foi aplicado aqui em Curitiba. A gente aqui chegou a um resultado um pouco diferente do resultado original da pesquisadora. A gente chegou em 2 fatores. Os fatores se agruparam aqui. Um fator instrumental ligado ao uso e um fator afetivo simbólico. Quer dizer, a ideia de prazer e status aqui se uniu num fator só, né? E o que a gente percebeu assim que as médias aqui foram mais elevadas no fator afetivo simbólico do que na Holanda e em estudos na Europa. Percebeu então que aqui no Brasil então o fator simbólico ele explicou um pouco mais do que lá. Ou seja, há realmente aqui uma relação diferenciada com o carro? Sim, nesse sentido sim, o fator simbólico ele explicou um pouco mais, então ele teve mais força, né, nisso, né, em explicar como as pessoas percebem o carro. E nesse sentido, né, nos estudos em outros países, na Espanha, também aqui foi mais forte. Então assim, a nossa percepção afetiva simbólica, ela é realmente mais elevada do que você percebe na Europa, né? Você percebe nos outros estudos que a gente analisou. Agora, Juliana, aqui a gente parece que está sempre falando de um ser humano que não existe, né? Essas características dessas pessoas que têm essa relação diferenciada, afetiva até com o veículo, como que a gente pode perceber isso em pessoas reais? Que características essas pessoas têm na vida real, na prática? São as pessoas que amam os seus carros e tratam os seus carros como um filho, né? Que vivem limpando, final de semana estão lavando, olhando para ver se tem riscos, né? Mas aquelas pessoas que não deixam comer dentro do carro, né? Que exageram na quantidade de acessórios, assim, trocam de cor ou insufilmam demais, talvez até a questão do som, que acabam gastando... São pessoas que acabam gastando mais com um carro do que talvez com qualquer outra parte da vida deles, sabe? Só um complemento, eu acho interessante, né? Eu estava passando um dia ali, né, pelo meu bairro e eu vi um edifício à venda, bem né, para exemplificar nessa questão, né? E ele basicamente ele tinha 2 quartos e 2 garagens, né? O edifício, né? Então era os apartamentos. Então quer dizer, você tem 2 quartos para o carro, né, e 2 quartos para as pessoas, né? Quer dizer, você está em pé de igualdade ali, né? O carro e gente, né? Quer dizer, é interessante até nisso aí, né? Na compra, né? Quer dizer, você não pode ter uma casa, né? O quanto de pessoas que tem na casa é o mesmo número de carros que você tem que ter na casa, né? Protegidos adequadamente. Protegidos, claro, não pode ficar na rua, porque senão, né, vai estragar e tal.
Agora, Fabrício, para finalizar esse bloco, eu queria entender essa relação que você disse, que você percebeu na sua pesquisa, entre o brasileiro, de uma maneira geral, com o status que o carro proporciona. Como que você entendeu isso? De que maneira isso apareceu? O carro como sendo esse símbolo de quem eu sou na sociedade? Assim, a gente percebe, né, até verificando na literatura, né, que aqui, né, as pessoas veem o carro assim como um símbolo de status, como um ganho social. Quer dizer, enquanto eu não tenho carro, eu não estou socialmente bem. É a forma como eu presto conta para a sociedade dizendo que eu me dou bem. Quer dizer, eu arranjei emprego, eu me formei, eu consegui um carro, eu me dei bem na vida, né? Ele tem esse sentido, né? Inclusive o carro ele é ligado à maturidade no Brasil, né? Quer dizer, olha só, o rapaz agora ele não é mais um menino, né? Agora ele já tem emprego, tem uma namorada, tem um carro, né? Quer dizer, é a maturidade, né? Muitas vezes a ideia é que precisa ter um carro para ter uma namorada. Exatamente. Então você veja, o carro ele é ligado à maturidade, ele é ligado ao bem-estar social, né? Você veja, né? É até engraçado, né? Você veja, eu comecei a andar de bicicleta para o meu trabalho, né? Uns tempos. E a percepção era essa, mas meu Deus, como é que você pode abandonar teu carro, né? Quer dizer, isso é coisa de menina, é coisa de criança, e andar de bicicleta é coisa de criança. Então aqui esse carro ele tem esse símbolo, né? Inclusive ligado à maturidade, ligado ao bem-estar financeiro. Já voltamos a falar sobre a cultura do carro aqui no Intese. Cuidar do carro como se fosse um filho, gastar milhares de reais em rodas, acessórios e enfeites, beber e dirigir, ultrapassar os limites de velocidade, ser imprudente no trânsito. Será que esta proximidade que algumas pessoas desenvolvem com os carros tem relação com atitudes imprudentes no trânsito? Foi a resposta para esta pergunta que Fabrício Maoski buscou durante o mestrado em psicologia. Nós conversamos com ele sobre a pesquisa de mestrado na companhia da também mestre em psicologia, Juliana Hartmann. Bom, Fabrício, no primeiro bloco a gente começou a falar um pouco sobre a pesquisa que você realizou para tentar entender a relação do brasileiro com o carro. Além das questões que você já falou, você percebeu alguma coisa também na relação do gênero? Por exemplo, homens têm uma relação diferenciada com o carro, na relação da escolaridade também? Sim, percebemos também na pesquisa. O fator afetivo simbólico, que seria ligado a prazer e status, ele foi mais forte, teve médias mais altas com homens. E a escolaridade também foi um fator. Quanto mais alta a escolaridade, menor foi o fator afetivo simbólico. Quer dizer, e o fator instrumental, ele teve mais ligado às mulheres e teve ligado à escolaridade. Então, o que a gente pode dizer, né? Que quanto mais alta a escolaridade, menor é a percepção afetiva simbólica. E os homens, né, sempre, né, em todas as escolaridades, com a percepção mais afetiva simbólica do que as mulheres. As mulheres sempre percebendo o carro mais como instrumento de uso. Juliana, a gente tem aqui no Brasil essa ideia de que acidente de trânsito é um acidente, é uma fatalidade, que má sorte, puxa, que pena que isso aconteceu, inclusive quando tem vítimas fatais e inclusive quando são acidentes evitáveis, por exemplo, pessoas que bebem, dirigem, matam outras pessoas e continuam considerando isso uma fatalidade. O que é preciso mudar na percepção das pessoas na relação com o trânsito para que esses dados realmente se transformem e o cenário seja melhor? Inicialmente, tudo inicia pela educação, né? É de base, como a gente forma esses condutores, né? De que maneira a gente está entregando um veículo que pode ser utilizado como uma arma. E depois a gente retorna também a questão do respeito ao espaço público. Você está dividindo, você é tão merecedor daquele espaço quanto o outro, você tem direito daquele espaço e o outro também. Então, quanto mais as pessoas perceberem que o espaço é público, ele é dividido, ele é compartilhado, eu acredito que menos imprudências e menos infrações ocorrerão, sabe? É um dos fatores, né? Mas essa relação de respeito que deve ser tanto de base quanto de reforçamento também, de fiscalização, pode melhorar essa relação das pessoas, diminuindo a quantidade de acidentes.
Fabrício, também é preciso entender, por exemplo, o ato de dirigir de uma maneira diferente. Por exemplo, dirigir não é só algo racional e que envolve técnicas, mas também a pessoa, quando dirige, ela leva em conta o motorista que ela quer ser, o motorista que ela quer ser para os outros, né? De que maneira que é preciso entender esse ato de dirigir para mudar a realidade? O ato de dirigir, ele é um ato que não é puramente racional, né? A gente está ligado a esses afetos, a essa questão, inclusive mais macro mesmo, mais social, desse respeito ao espaço público, de toda essa formação, ele está vinculado ao ato de dirigir, né? As teorias de trânsito, de como que as pessoas dirigem, já sinalizam, né, de que assim, né, não basta a pessoa conhecer, né? Quer dizer, não basta você saber que você não pode passar o sinal vermelho, todo mundo sabe disso, né? É só uma criança ali, está no início da fase escolar, que de repente possa ter dúvida. Todo adulto sabe, mas por que a gente faz isso mesmo sabendo que não pode? Por que a gente faz isso mesmo sabendo que está botando em risco a vida das pessoas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esses afetos, né? Com essa formação social do condutor, essa percepção do risco dele, de como que ele se coloca no trânsito, né? Do quanto que ele acha que a responsabilidade é dele na direção. De repente ele acha que nunca vai dar nada, né? É uma frase que a gente escuta muito, né? Nas escolas, inclusive, né? E isso é uma coisa que está no mundo adulto, né? As pessoas no trânsito, né? Eu bebi, mas eu saí, mas não dá nada, porque eu ando devagarzinho, né? Então isso é algo que está na sociedade, né? Essa percepção, né? Comigo não acontece. Não é uma atividade perigosa, né? Agora, Juliana, a gente percebe também que o governo investe pesadamente em campanhas e também em ações punitivas contra os infratores e que na prática pouco muda, né? O que é preciso saber a partir desses conhecimentos que são desenvolvidos na academia, por grupos de pesquisa? Esse conhecimento é importante para desenvolver ações que realmente sejam efetivas? Sem dúvida. É o que a gente acredita, né? A gente trabalha para isso. A questão das campanhas... O meu mestrado teve fundamento ali na mídia, principalmente com boa parte dela, a metade dela foi sobre análise de campanhas. O que deu para perceber é que existe um investimento, mas não existe um estudo para elaborar a campanha. Então a Denatran tem uma resolução de como deve ser feito, como que o governo permite, então uma campanha muito agressiva ela não é permitida, né? Então tem características, tem resoluções para serem seguidas. No entanto, o que eu pude perceber é que essas campanhas elas não eram embasadas. A impressão que deu é que as pessoas que desenvolveram a campanha não tinham noção das resoluções e tampouco do foco. O que eles queriam atingir com aquilo, sabe? Com aquela campanha. Então tinha campanhas que simplesmente, era bonitinho colocar um personagem, um famoso qualquer ali para chamar uma atenção, mas não tinha o foco. Para quem que é essa campanha? E para quê? O que você quer que o condutor, ou que o motorista, ou que o condutor, o pedestre, ou o passageiro faça, né? Então, assim, falta seriedade, falta, assim, você assumir aquilo como algo que vai fazer um efeito e a campanha é muito poderosa nisso, sabe? Então falta esse investimento de interesse em desenvolver uma campanha de fato efetiva, sabe? E tem a base naquilo que as pessoas, que toque realmente as pessoas, né? Porque é o que o Fabrício disse, saber o que é errado todos sabem, mas como convencer a pessoa de fazer o certo, né? É uma discussão muito grande de se você apela pelo lado emocional ou se você dá estatística para a pessoa, né? Então, tem campanhas que é mais interessante, então também é tudo muito, não muito subjetivo, mas ele depende do que você quer. Então tem um lado que você vai apelar para o emocional, talvez uma campanha para segurança infantil, você apele para o emocional dos pais, e uma campanha de alcoolismo, a pessoa dirigir embriagada, você apele para a estatística, né? Então teria que ter que analisar caso a caso, por isso que depende de muito estudo e interesse em desenvolver uma campanha que faça efeito mesmo, que tenha um resultado legal. Falando estudo, né, estudo científico, o Fabrício realizou lá um estudo com 400 motoristas da Grande Curitiba com carteira B. E o que você queria descobrir da relação desses motoristas com a imprudência no trânsito?
Bom, então assim, eu pesquisei essa questão da percepção, né, afetiva simbólica, instrumental, e a minha ideia, o grande objetivo era entender assim, se essa percepção do carro, ela tinha ligação com a forma como as pessoas dirigiam. Então eu fiz um estudo estatístico em cima de um instrumento também, né, que mede também a forma como as pessoas dirigem. E o que eu percebi, assim, que o fator afetivo simbólico, quer dizer, as pessoas que percebem o carro de forma mais ligada a status, ao prazer, são as pessoas que cometem mais violações ordinárias. O que são isso? São violações como passar o sinal vermelho, como fazer conversões inadequadas, né? E essas são as pessoas que cometem mais violações agressivas. O que é uma violação agressiva? São comportamentos antissociais, como xingar um outro motorista, perseguir um outro motorista, então agredir alguém por qualquer evento de trânsito. Então, assim, o que eu percebi? Que necessariamente, né, que esse perfil do motorista, né, que percebe o carro como um instrumento de, né, como status, isso, como prazer, ele é um motorista que comete mais acidentes, é um motorista que tem atitudes inadequadas no trânsito, que se envolve em situações perigosas. Então assim, a minha pesquisa ela mostrou que isso está relacionado. Então assim, né, esse grupo mais perigoso do trânsito, que seria o homem, né, com de idade entre 20 e 30 anos, com a escolaridade mais baixa, é exatamente o mesmo grupo que tem essa percepção e é esse mesmo grupo que comete mais infrações, se envolve em mais acidentes e se envolve mais e comete, né, e se envolve em comportamentos perigosos, né, como esse que eu estava comentando. Agora, Juliana, o que fazer? Sabendo que a gente tem esse perfil, de que maneira que a sociedade pode trabalhar essas questões na escola, em casa, como agir? Como eu falei anteriormente, a educação, então, de base, os pais educarem os filhos, né? Desde a questão da segurança, de respeito à faixa de pedestre e colocar isso não só aquela relação, aquele aprendizado cognitivo de que é vermelho para parar, amarelo para seguir, amarelo para atenção e verde para seguir, de como se relacionar com as pessoas que estão ali em volta, né? De perceber o seu espaço e até onde você pode avançar. Então, acho que não foge da educação. E também não foge da fiscalização. A gente precisa de investimento de uma fiscalização ativa, né, e presente, e que não seja só sazonal. Então, assim, agora estamos falando de lei seca, daí vai todo mundo só falar de lei seca por um período, daí depois são as cadeirinhas, daí foca na cadeira. Tem que ser algo... Os grandes feriados. Isso, tem que ser algo longitudinal, de estar sempre reforçando os comportamentos que vão minimizar esses acidentes, né, que a gente não entende como acidente, essas imprudências, né. Então, não foge da educação, de você desde de base educando, e para os adultos daí é a punição, né? É você mostrar que ele está fazendo errado e que isso tem um resultado. Isso. Fabrício, que contribuição que teu trabalho deixa para os estudos de psicologia do trânsito e para a psicologia de uma forma geral? Tá, bom, nesse sentido, né, eu acho que esse trabalho ele ajuda a gente a entender um dos fatores, né, que faz com que as pessoas, não que faz, mas um dos fatores que está ligado aos comportamentos inadequados no trânsito. Então, assim, né, a psicologia do trânsito a gente acaba não sabendo muito bem quem que é o motorista infrator, assim, qual que é a característica dele, né? E isso facilitaria muito o processo até das campanhas. Então, assim, esse trabalho ajuda a gente a entender, o motorista infrator geralmente é o cara que gosta, que percebe o carro de tal forma. Então, a gente pode, de repente, elaborar uma campanha focando nisso, né? Focando nessa questão. E eu acho que nesse sentido ele facilita também até para a gente entender isso em outras realidades, né? Você veja, eu apliquei meu trabalho aqui em Curitiba, né? Olha o tamanho do Brasil, né? A gente tem vários outros lugares para pesquisar. Eu acho que de repente até a gente criar um instrumento aqui no Brasil com a nossa realidade para tentar entender essa questão, pensar em outras metodologias, né? Então acho que o estudo ele ajuda nesse sentido, assim, de abrir um campo, né? A gente percebeu que esse campo aqui é problemático, a gente tem que estudar mais isso aqui, né? Claro que ele não fecha a questão longe disso, né? Obrigada, Fabrício. Obrigada, Juliana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado.
O Em Tese de hoje falou sobre o papel do carro na sociedade e a relação com a imprudência e a violência no trânsito. A pesquisa de mestrado do Fabrício, que tratou do assunto, está disponível no banco de teses e pode ser baixada gratuitamente. E você pode assistir a nossa programação no nosso canal do YouTube ou ainda no site. Curta a UFPR TV no Facebook para saber notícias quentinhas. Até a semana que vem.